começar a rodar aqui algumas das frases contundentes e marcantes do presidente André Sanches. Você acredita que o Corinthians pode vencer o Flamengo? Lógico que pode vencer o Flamengo. Agora, jogando que está jogando, não. Agora, se jogar o que tem que jogar, é normal vencer do Flamengo. Como é normal perder também. Agora, o que nós temos que fazer é dar um pouco mais, correr um pouco mais, se sentir um pouco mais, jogar um pouco mais. Não podemos ser tão apáticos como estamos sendo. Tem que reagir. Está chamando o time de apático, dizendo que precisa de reação. E ele fez algumas cobranças diretas aos jogadores também, né? Mas bancou a permanência do Fábio Carille. É uma maneira diferente de bancar permanência, né? Você impedindo o técnico, inclusive, de dar a sua entrevista coletiva. Isso não sabemos. Exato. A informação oficial é de que o Carille não quis. O que chamou a atenção, como a Fabiola já registrou, é que isso não costuma acontecer depois de derrota. Né? O Carille não gosta de coletiva, ele tem... E é direito, né, gente? É direito. Eu acho até que, por exemplo, a emissora de TV que compra os direitos pode botar lá no contrato que é a obrigação do treinador dar entrevista. Mas o cara não precisa gostar por causa disso. Não precisa gostar, pode ir mas contrariado. Eu lembro muito do Greg Popovich na NBA. A NBA tem um contrato que exige entrevista dentro da quadra. O jogo já começando, não é dentro da quadra, na beira da quadra, mas com o jogo rolando. Assim, acho que na volta do intervalo, na volta para o terceiro quarto, o treinador tem que falar. E o Popovich respondia sim, não. Sim. Tipo assim, eu não queria estar aqui dando essa entrevista, mas como eu sou obrigado por contrato, eu venho. O cara, ele não... ele já teve uns pegas com a imprensa, a entrevista é uma coisa que incomoda, o direito dele. Mas o que tem de novo aí é que foi depois de uma derrota. Na derrota, ele sempre pôs a cara. E ontem não. É aquela velha coisa, né, Barreto, assim, ele pode ter bronca da imprensa, para não gostar da coletiva, mas ali é o momento que ele tem para conversar com o torcedor, para dar uma explicação ao torcedor. E tem que ter essa compreensão, ele não chegou ontem no futebol. Não, tá no uniforme do treinador. Pelo menos nos dias de jogos, após as partidas, tem que explicar o que aconteceu taticamente, o que deu errado, o que deu certo, o que precisa melhorar. Fazer suas observações técnicas. Ele está conversando com o seu cliente, que é o torcedor. É quem manda no bagulho ali, cara. É quem paga as contas, que pelo menos ajuda. E as contas do Corinthians estão difíceis, né, de serem pagas. Então, é errado. O Carille tem que ir para a coletiva, não tem que ir o presidente. Para quê? Para bravatear? Para falar que tá tudo errado, quem não quiser ficar tem que pedir para ir embora, né? Quero reação, apatia. Não quer num campo subjetivo, sabe? Fica uma coisa, uma bravata. O que é? Vamos mandar todo mundo embora? Ele vai sair também? Tem que mudar. O que o torcedor quer saber nesse momento? O que precisa mudar na maneira de jogar? O que o Carille está fazendo de errado? Por que o time não está jogando? Por que o Carille, quando foi para a Copa América, prometeu que o time ia voltar diferente da Copa América? Isso não aconteceu. Essa é a explicação. Porque o Carille antes foi muito seguro. Quando saiu para a Copa América, falou, me deem tempo, que eu vou arrumar o time. Voltou da Copa América, deu lá uma sensação de melhora e caiu agora numa situação muito ruim. O Corinthians não joga nada. E essa apatia é porque, taticamente, o Corinthians não apresenta nada? É porque os jogadores não acreditam mais naquilo que fala o treinador? Isso que tem que ser explicado. E não ficar bravateando. Vai todo mundo embora. Não vai todo mundo embora. O Corinthians tem que ter pelo menos 11 jogadores para entrar em campo. Não vai todo mundo embora. Fala, Fabiola. O que eu acho assim, Bolha, analisando ali, eu acho que o Carille está realmente repensando a situação dele no Corinthians. Por isso que ele não deu entrevista. Segundo ele falará antes da partida contra o Flamengo, como é comum aqui em São Paulo, né? Amanhã ele deve falar e dar entrevista coletiva. Mas o que eu imagino é que realmente o Carille está repensando a vida dele no Corinthians nesse momento. Como é que é a situação dele com o Corinthians? Ele teria que pagar uma multa de 6 milhões de reais se ele quisesse pedisse demissão. Pedisse para sair do Corinthians. Mas o Corinthians deve dinheiro para o Carille. Então pode ser que seja feito um acerto aí entre diretoria e técnico, se essa for a decisão do treinador. Se a decisão for do Corinthians, aí o Corinthians tem que pagar uma multa que não é de 6 milhões de reais, porque a multa ela vai reduzindo gradativamente. À medida que o tempo vai passando, ela vai reduzindo. Então hoje está perto dos 5 milhões de reais. Mas o Corinthians já pagou 3 milhões de reais para trazer o Carille da Arábia Saudita.
Então o Corinthians não quer mais, nem tem, né, dinheiro para poder gastar aí com a saída, com a demissão do Carille. Mas eu acho que o Carille está nesse momento repensando a situação dele no Corinthians, porque ele não consegue achar uma saída para esse Corinthians no fim da temporada. Vamos ouvir o recado que o Carille não falou. Que o André Sanches mandou aos jogadores do Corinthians. Do jeito que eu tô, decepcionado, com raiva, nervoso, triste. O trabalho dele até onde ele tá bom. Hoje está ruim todo mundo, principalmente os jogadores. Nós precisamos saber que jogador já quer sair de férias, tem que falar. Se alguém quer sair de férias, tem que falar. O diretor, a teoria tem culpa, o treinador, o jogador também. Estamos 3, 4 jogos passando vergonha. Então, eu já vi o Corinthians se perder, o Corinthians vai perder, joga agora. Se entregar, não pode. E o time está apático. Então, o que eu volto a repetir. Quem quer sair de férias, que já avisa, vai receber normal. O salário está em dia, um grande salário, então é só avisar. Não tem problema nenhum, não. Essa foi a mais contundente, sem dúvida nenhuma, né? Até porque tem problema. Se o jogador falar que quer sair de férias, eu duvido muito que o Andrés fale, claro, continua aqui pagando seu R$500 mil por mês. Eu acho que me pareceu, aí não é informação, é apenas uma leitura do que aconteceu. Me parece que o Carille, como a Fabiola falou, tá sem achar soluções, né? Não está encontrando uma forma de fazer o time reagir. Acho que também pelas próprias entrevistas que ele deu nas últimas rodadas, deu a entender isso, que ele estava buscando uma solução para o time, que não estava tendo resposta, até vez ou outra fez alguns comentários sobre jogadores, né? O jogador tem que reagir, etc. E eu acho que o Sanches, nessa postura da entrevista, dá a entender que ele não é que ele está botando a culpa nos jogadores e isentando o Carille, mas talvez esteja buscando um caminho para que haja uma saída amigável do Carille e ele não tenha que pagar essa multa, né? Porque, claramente, eu acho que quando acontece uma coisa assim, né, num time, nunca é só culpa de um lado. Não acho mais que seja só culpa do Carille. Acho que o Carille tem uma culpa no cartório de o time não estar jogando bem há muito tempo, porque não é das últimas 7 rodadas. É assim, o Corinthians, como o próprio Carille disse, não fez 10 bons jogos no ano. Né? E isso, com o elenco que o Corinthians tem, não é aceitável. Então, acho que tem grande parcela aí do Carille. Mas também acho que os jogadores não têm reagido, não têm mostrado uma apatia, e aí tem que se achar uma solução, né? E claro que o Andrés não vai querer pagar essa multa, porque ele já pagou a multa para trazer o próprio Carille. Então, eu acho que eles vão buscar ali uma solução que tende a ser um acordo para que o Carille saia sem que o Corinthians tenha que demiti-lo. Não sei, é a minha impressão. O Carille tem uma multa rescisória diferente, né? Ela vai diminuindo a cada jogo. Isso. É isso? A cada jogo ou a cada mês? Eu não sei exatamente. A Fabiola mencionou, acho que a cada mês. É mês, Fabiola? Vai reduzir. Então já dá para esperar até dia 1º, amanhã. Já tem uma virada aí, de hoje para amanhã já diminui essa multa. E, tecnicamente, esse Corinthians não é horroroso, gente. Não é. E o Carille já teve um Corinthians pior nas mãos. Já, também. E fez mais. Sim, acho que o de 2017 também. É que tinha mais peças decisivas, que eu acho que hoje não estão funcionando. Não tem peças decisivas nesse time. Eu acho que a melhor notícia do Corinthians é sempre o Pedrinho. Só que não se tá, o Carille ainda não encontrou a forma que ele vai jogar. Porque assim, ele costumava jogar pela direita. Ontem jogou um pouco pelo meio e também funcionou ali como... Porque o Sornosa não está funcionando como meia. Aí entra o Vital. Funciona um pouco melhor, mas ontem até o Pedrinho jogando pelo meio conseguiu achar passes que ninguém estava encontrando. Eu acho que a única boa notícia do Corinthians no ano é o rendimento do Pedrinho, porque de resto, até a própria defesa, que não costuma falhar, também tem deixado seus espaços. Aquela definição do Cássio, né, para mim é marcante, né? Quando um jogador que é uma liderança como é o Cássio fala que esse é o Corinthians, bola para frente e se defende como pode, isso é uma maneira resumida e ruim de se definir um esquema tático. Mas é o sentimento do jogador em campo. E isso aí é uma avaliação do trabalho técnico, cara. Porque a gente tem elencos aí no Campeonato Brasileiro que estão no mesmo nível técnico do Corinthians, ou variando um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo, com mais qualidade de jogo coletivo.
O próprio CSA tem um jogo muito reativo e está jogando melhor. Então, acho que a apatia, na minha opinião, gente, ela sim passa pelos jogadores. Mas ela talvez esteja começando com o próprio treinador. Estou aqui decretando nada, nem pedindo demissão de ninguém e nem achando que o Carille é um técnico ruim, não. O Carille é um bom técnico, mas ele perdeu a mão. Ele perdeu a mão. Eu ainda estou encucado com essa coisa do elenco ser melhor ou pior. Acho que isso está mudando tanto também no futebol de hoje, né? O trabalho influencia tanto no rendimento do elenco. Não, sim, mas se você comparar com o elenco do ano passado, por exemplo, o elenco do Corinthians está mais forte. Mas é mesmo melhor do que o de 2017? Aquele time, ó, por acaso, o Fagner continuou aí. Sim. A dupla de zaga daquele time era muito forte. Agora, tem sempre aquela questão da expectativa e realidade. Né? Eu acho que é isso. Quando o Jô chegou ao Corinthians, ninguém imaginava que ele ia ser o jogador decisivo do Campeonato Brasileiro, 2017. E tinha Jadson jogando muito bem. O Jadson hoje não consegue jogar 90 minutos. É verdade. Entendeu? Isso faz muita diferença, porque o Jadson é um jogador que tem muita qualidade para dar passe, para dar ritmo ao jogo. Só que ele hoje não consegue fazer isso. O Ramiro era um entrou cara muito super bem, encaixado no esquema do Grêmio. Como o Romero um dia foi um cara super encaixado Sim. no esquema do Corinthians.